2023. Estamos aqui diretamente da cidade mais alta do Brasil para mais um episódio do podcast NET Campus, que tem como principal objetivo contar histórias e muitas histórias aqui de Campos do Jordão. Bom, no dia de hoje eu tenho uma grata satisfação e uma honra de receber aqui dois convidados super especiais que fazem parte da minha família, que é o meu irmão David Alan e também a sua esposa Fabiana Santos, que nessa noite estará aqui colaborando conosco para falar de vários assuntos, entre eles o desafio que é ser corretor de imóveis aqui em Campos do Jordão, sobre a profissão de corretor de imóveis. E aí eu peço a vocês que, se possível for, deixe seus comentários, compartilhe a nossa transmissão para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Dito isso, estão aqui os nossos convidados, o David e a Fabiana. E antes da gente dar início, eu quero primeiro parabenizar os dois, né? Porque além de ser uma honra e uma satisfação muito grande recebê-los aqui, também é um motivo de alegria, né? Por trazer um casal que, para mim, é referência, né? Pela cumplicidade, pela parceria e pela demonstração do caminhar junto, né? E estão demonstrando isso hoje, atuando na mesma profissão, juntamente, galgando aí patamares desbravadores aqui em Campos do Jordão, né? Sim. David, uma boa noite. E aí, brother, boa noite. Satisfação. A satisfação é minha. Boa noite aqui a nossa audiência, né? Uma excelente noite a todos. Seja muito bem-vindo. Inclusive, antes de começar, eu não posso esquecer que eu quero presentear vocês com 2 livros. Opa! Nossa. Que maravilha! Do escritor Edson Zacarias. Uau! Que honra. Esses livros um presente do Sebo do Jordão, que fica aqui anexo a NET Campus, da nossa amiga Valéria. Que legal, E hein? Olha. deixou aqui com muito carinho para dar aí para os nossos convidados. Amém. Muito obrigado. Também uma honra, né? Uma honra muito grande poder estar participando aqui. Já está aqui na nossa transmissão, deixando seus comentários, a dona Ana JR. Mais conhecida, né? Como mamãe. A mamãe, não poderia faltar, né? Nossa mãe não poderia deixar de não estar Oi, presente mamãe. aqui na nossa transmissão. Já deixou aqui o comentário boa noite. E também o Jeremias Damião da Silva. Uma boa noite, Jeremias. Um forte abraço aí. Obrigado pela sua participação. Boa noite. E também aqui a Fabiana, né? Fabiana aqui nos presenteando também com a sua colaboração nesta noite. Pessoal, o nosso objetivo principal das nossas transmissões é justamente poder trazer histórias e também, de certa forma, poder influenciar vocês contando e trazendo relatos das experiências de como é viver em Campos do Jordão, como é trabalhar em Campos do Jordão, como é turistar em Campos do Jordão. Então, nossos programas têm como objetivo trazer essa proximidade maior com vocês aí. E para a gente poder começar aqui, eu quero antes, né, pedir para o David falar um pouquinho. A gente tem muita história para contar, né? Muito. O David, ele tem um canal no YouTube que está sendo muito acessado atualmente. Graças a Deus. E em cada vídeo que ele faz, ele diz que ele é músico, corretor de imóveis e um apaixonado por Campos do Jordão. Exatamente. David, como não ser apaixonado por Campos do Jordão? Conta aí pra gente. É verdade. Eu gosto de poder enfatizar isso, né? Quando eu começo meus vídeos, né? A abertura dos vídeos que eu faço, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Olá, pessoal, né? Tudo bem com vocês? David Alan por aqui, músico, consultor imobiliário, apaixonado pelo Campos do Jordão. Porque, assim, nascido e criado em Campos do Jordão, passando aqui toda a vida, né? Eu nunca tive a experiência de morar em outra cidade. E, assim, ao longo da minha vida, até pelas profissões que eu já tive, eu tive esse privilégio de poder conhecer Campos do Jordão nos seus 4 cantos, de poder praticamente desbravar a cidade, né? Eu posso dizer que eu conheço
quase que todos os campos aqui da cidade. E tem muito morador aqui em Campos do Jordão que não conhece. Tem muito morador aqui que passa 30, 40, 50 anos às vezes e não conhece determinados bairros e não tem noção da beleza que é Campos do Jordão. Campos do Jordão é muito lindo, é uma cidade assim realmente encanta os olhos. As pessoas às vezes só veem o entorno central da cidade e os bairros adjacentes, mas não tem essa oportunidade de estar conhecendo outros pontos ainda um pouco mais distantes, assim, onde realmente está a natureza linda de Campos do Jordão. E eu faço questão de colocar isso nos meus vídeos, principalmente na série que eu fiz dos melhores bairros para morar em Campos do Jordão, né? Foi assim que eu comecei o meu canal, que era justamente essa ideia de poder passar para o público que via acessar o meu conteúdo, para que eles pudessem ver coisas que o turista não vê. O turista vem para Campos do Jordão, tem aquele costume de só andar ali no centro, nos principais centros aqui da cidade, né? O pessoal fala muito do centrinho, né? O Capivari, que é o centro turístico, mas eles não têm oportunidade de conhecer outros bairros, que a gente tem vários bairros aqui que são lindos, que tem uma natureza realmente exuberante, e só quem conhece são os moradores ou o pessoal que faz um passeio a cavalo, um passeio a quadriciclo, pessoal que anda de bike, né? Que tem essa oportunidade de andar pelos cantos aqui da cidade. Então, assim, quem realmente conhece Campos do Jordão, não tem como uma pessoa dizer assim, como não ser apaixonado por essa cidade. Verdade. Sem dúvida, é uma cidade, como diz o autor, né, do Hino a Campos do Jordão, poeta João de Sá, né, um tesouro do Alto da Serra, né? Sim. Exato. É do meu rincão paulista, o encanto do turista e o orgulho do Brasil. Esse faz É. parte do nosso hino, né? E voltando um pouquinho na música ainda, David, eu tô me recordando aqui que a gente teve a oportunidade de iniciar, né, um estudo sobre música mesmo, participar de uma mesma escola, né, de ensino musical. Sim. E eu lembro que a gente foi entrevistar o maestro Roberto Farias. Não sei Roberto se você lembra. Farias, nossa, maravilhoso. A gente foi entrevistar o Roberto Farias Maravilhoso. com aquele radinho de fita cassete. Antigo. Eu sinceramente, a minha vergonha era tamanha, né, que toda a entrevista quem conduziu foi o David, né? E olha que eu posso dizer que foi uma entrevista muito boa, muito bem feita na época, né? A gente era novinho ainda. Sim. E foi um orgulho, uma honra muito grande poder estar ali frente a frente com um dos maiores maestros do Brasil, não é isso, David? Exatamente. A gente teve essa oportunidade de poder ter em alguns momentos aula com ele, né? Não foi um período muito longo, mas a gente teve a oportunidade de ter aula musical. O nosso início, né? Foi lá com ele. E para quem era do meio musical, poxa, Roberto Farias era um dos tops assim do Brasil naquela época, né? E até dizer pro pessoal, eu acho que quase ninguém sabe disso. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas o responsável por eu estar na música é você, sabia? Oh, conheço. Olha só. Eu acho que quase ninguém sabia dessa informação, porque a gente começou, né, na banda municipal de Campos do Jordão, né? Sebastião Gomes Leitão. Sebastião Gomes Leitão, né? A saudosa Furiosa, né? Como era conhecida, né? O apelido carinhoso da época. E o Alan começou primeiro na música. A gente já tinha tido experiência na fanfarra, né? Da Ceia, da escola da Ceia com o seu Jorge, né? O grande seu Jorge. A gente já tinha tido essa experiência lá, mas assim, era uma coisa mais, né, de brincadeira mesmo, a gente não estava levando a sério naquilo, era uma fanfarra lá da Ceia, mas o Alan começou primeiro na banda municipal aqui de Campos do Jordão, tocando clarinete, e me convidou para entrar, e confesso que no começo fiquei meio assim, aquele medo, né, será, né, mas daí fui, né? Ainda mais porque falou, não, vai lá, porque eles têm uma remuneração, né? Lembro. Eles davam uma ajudinha financeira. E não era ruim não, né, David? E não era ruim não, nossa, era muito bom pra época. E o Alan começou lá no clarinete, eu entrei tocando trompete, porque já havia tocado corneta na fanfarra da Ceia. E de lá começou toda a nossa história musical.
E não parei até hoje, por isso que assim a música corre aqui na veia, né? Apesar de não ser a minha profissão, mas eu gosto muito e não deixo de fazer a minha parte musical. Não consegue ficar longe da música. Ela Consegue, sabe, Fabiano? ela sabe Não disso, consegue. né? Ela Por i- sabe disso. Por isso que nos vídeos que ele faz, ele se diz, né? Exatamente. Músico, Consultor consultor imobiliário e um apaixonado É, pelo então. Campos do Jordão. Exatamente. Tem orgulho, né? Tem orgulho O de interessante, David, é que assim, hoje você é um multi-instrumentista, né? A gente que gosta da música vai se aventurando. Eu vou pegar um instrumento aqui, vou ver como é que é. E, assim, por sorte, a gente acaba pegando o jeito do instrumento, acaba se adaptando a ele. E hoje eu consigo tocar vários instrumentos. Mas já tive instrumentos que eu já tentei tocar, não consegui de jeito nenhum. Um deles é o saxofone. Na verdade, qualquer instrumento que tem palheta, né? Clarinete, saxofone, não vai. Então, desistir desse tipo de instrumento. Mas instrumento de bocal, instrumento de corda, percussão, eu consigo ter uma certa facilidade com eles. Então, hoje, assim, quando a gente faz a apresentação, eu sempre tenho lá o meu kitzinho de músico, né? Lá tem gaita, tem pandeiro, tem violão, tem o teclado, tem o carrom que eu toco, enfim, sempre tem os meus apetrechos ali, né? Então Legal. é uma coisa que eu gosto muito. E falando ainda da música, né? Nos últimos dia 30 de julho agora, nós tivemos o encerramento da 53ª edição do Festival de Inverno Campos do Jordão. Exatamente. Eu lembro que pra gente era um vislumbre tão grande, né? A gente que estava na área musical, estudando música com Roberto Farias, imaginando um dia estar no Festival de Inverno, né? Exatamente. E eu até cheguei a fazer alguns momentos, cara. Eu cheguei a ir lá no auditório, pedi para tentar fazer aula com os bolsistas. Eu também fui, algumas vezes também foi eu com o meu colega, né, o Paçoca, né? Grande abraço aí pro Cássio, não sei se o Cássio vai assistir a gente, mas se tiver vendo esse vídeo, abraço, Cássio, né, o nosso amigo Paçoca. A gente ia muito isso, a gente ia lá onde os bolsistas ficavam alojados, né, e onde a gente conversava com o professor, falou, a gente é músico aqui de Campos do Jordão, a gente pode participar, né, mas lógico que assim, não tinha como a gente participar como bolsista, porque a gente teria que ter feito a seleção, né, pré-seletiva para ser bolsista, mas a gente pode pelo menos assistir as aulas e, nossa, eles eram muito solícitos, era muito legal que eles deixavam a gente assistir as aulas, a gente tava como se fosse um aluno ali, pegando todo o ensinamento, todo o conhecimento ali, vendo os ensaios deles e era uma coisa assim que foi inesquecível, foi assim uma coisa que eu vou estar com 80 anos, vou estar lembrando de tudo. Que realmente foi uma época de ouro, né? Marcou bastante. Marcou bastante. E naquela época, a gente assistia a abertura do Festival de Inverno. Tive o prazer de ver o maestro Eleazar de Carvalho. Nossa, talvez o maior maestro, um dos maiores, né? Talvez não o maior, mas um dos maiores maestros que o Brasil já produziu. E, assim, ter isso na lembrança é muito bom, né? Realmente, Campos do Jordão tem essa coisa da música também. Não é só beleza natural, mas a música, principalmente a música clássica, né? Ela é muito enraizada aqui em Campos por causa do festival, né? E vai passar 10, 20, 30 anos, sempre vai continuar tendo essa essência, né? Porque aqui no mês de julho a gente respira música e música de boa qualidade, né? Isso aí influencia muito a gente também. E ainda, lembrando um pouquinho ainda aqui, David, dos escravos do negócio. Né? Lembra? Ai, que legal, cara. O David, ele foi... Saudosista. O David, ele foi participante, integrante de uma vocalista de um conjunto aqui em Campos, que é o Escravos de Negócio. Inclusive, ele dublava o Dinho, do Mamonas Assassinas. Exatamente. Nossa, que saudade dessa época. Bom, a gente, depois que a gente saiu da banda municipal, a gente teve a experiência, quer dizer, a gente saiu não, né? Enquanto a gente estava na banda municipal, a gente teve a experiência de criar uma banda de baile, né? De entrar numa banda de baile. E dali surgiu essa banda chamada Escravos do Negócio, né? Que é um nome bem legal, assim. O pessoal todo mundo pergunta, mas por que vocês são escravos do negócio? Não sei o quê, né? Era um nome, assim, tinha o seu sentido ali. E em 1995, né? Que foi o ano que o Mamonas Assassinas surgiu e que eles fizeram aquele sucesso danado, assim. A gente tocava algumas músicas deles, assim. E
Por sorte, eu conseguia fazer uma voz parecida com a voz do Dinho, Encarnava, né? O Dinho, né? Encarnava. Viu É. os cassetes dele, assim, sabe? Que ele conseguiu Incorporar mesmo, né? incorporar. Ai, Nossa, é não, incrível. quando ela viu que a gente tem o show filmado, tem que ser gravado até hoje, guardado, porque é uma relíquia, né? Uma fita VHS de um show que a gente fez no Salão da Ceia, o show do Dia das Mães, de uma rádio local da época, né? Rádio New Life FM, que existia naquela época, ela promoveu um show do Dia das Mães. E a gente fez um show cover, né, dos Mamonas Assassinas. A gente preparou o show inteiro, com praticamente todas as músicas do Mamonas. E ali foi muito legal, porque a gente realmente produziu o show, né? A gente produziu com a roupa, né? Uma roupa parecida, o pijama que eles usavam nas apresentações, o striptease que o Dinho fazia entre uma música e outra, que era a música Robocop Gay, né? Ele fazia ele de vestidinho, depois tirava o vestidinho e cantava aquela música lá, né? Do ser corno ou não ser, né? Ele fazia isso. Então, e a gente ensinou tudo. Imagina eu, na época eu tinha aqui 18, 19 anos, imagina eu na época, só de sunga, no palco, com chapéu de touro assim na cabeça. Caramba. Aquela plateia, aquele público enorme ali embaixo. Eu não sei até hoje como que eu fiz aquilo, né? Mas eu encarnei o personagem, e falar, na hora vai, a gente nem pensa, né? E foi muito legal, tem isso gravado até hoje, e foi muito bacana. Naquela época lá a gente teve bastante repercussão, principalmente aqui na cidade, por conta disso. Era muito legal. E é uma era que era uma geração que não era uma geração do mimimi, né, David? Não Hoje em tinha dia a gente isso, vive uma né? geração do mimimi, não é isso? Hoje em dia tá muito chato, né? Eu fico imaginando se o Mamonas Assassinos fosse uma banda que estourasse hoje, ela ia ser uma banda cancelada, né? Eles iam cancelar demais eles, porque o humor que eles tinham nas músicas, que eles produziam nas letras, inclusive, na minha opinião, eles eram gênios, porque se você pegar a letra deles, isso não é besteira que eles estão fazendo na letra, tem um sentido aquilo, é um humor, mas um humor inteligente. Se você pegar as letras deles, você vai ver realmente que tem um humor inteligente. Mas, assim, ao mesmo tempo que eles tiravam sarro de várias situações. Se fosse hoje em dia, realmente, ia existir uma banda cancelada, talvez ia ter muita gente aí querendo processar eles, né, por várias situações, enfim. Mas foi uma época realmente de ouro e realmente boas lembranças, né? Boas recordações, né? Ótimas recordações. E a Fabiana? Fabiana, Oi. conta pra gente um pouquinho como que foi que você conheceu esse caboclo aí? Esse caboclo aí. Como é que você conheceu Foi no esse... meio musical ainda, né? meio Foi? musical. Ah, que legal. Olha pra você ver como a música sempre nos persegue, né? A gente se conheceu no show do César e Paulinho. No showmício do João Paulo aqui em Campos do Jordão. Showmício, olha só que... Um showmício, né? Naquela época existia isso, né? Exatamente. Você vê que faz tempo isso. Faz tempo mesmo. Lá a gente se encontrou, né? Batemos um papo, dançamos. Os olhares se encontraram, né? Exatamente. E ali tudo começou. Na música, né? Que legal. E daí, depois disso aí, isso aí não largou mais eu e também. Aí tamanho até hoje. Não, mas é uma coisa que eu até eu reforço aqui novamente, é impressionante a capacidade com que vocês têm de união. Sim. Porque eu acho que um relacionamento, antes dele ser construído com bases em qualquer coisa, ele tem que ser construído uma base sólida, né? Na amizade, Isso aí. na confiança, né? E vocês estão demonstrando isso de uma forma bem bonita, viu? Parabéns aí pelo casal. Obrigada. E, inclusive, não somente o tema de hoje é sobre a profissão, né, de corretor de imóveis, mas também para que quem nos segue possam conhecer um pouco vocês, né? Sim. E saber que eu também tenho um orgulho de ter um irmão como o David, né? E uma cunhada como você. Obrigada, e também um sobrinho que está aqui nos acompanhando, né? Ele tá ali ele tá na técnica, né? Tá na técnica Ele tá ali aqui. na técnica. Mas é bem gratificante. Inclusive, eu quero ler alguns comentários que estão chegando aqui, né? Tá. Nossa, isso aí, vou mandando comentário, a pessoal. nossa querida mãe dizendo que é um grande prazer prestigiar vocês. Parabéns pelo canal e programação de grande relevância para nós que amamos Campos do Jordão. O Alexandre também desejando sucesso. Obrigada. Leonildo Valeu, Santos, obrigado. boa noite a todos. A minha esposa, digníssima esposa, Sara Crisanek, Sara Germano, boa noite, queridos. Vocês são sucesso.
Grande abraço, Sara. A Sara dizendo que tá Abraço rindo pra muito Sara. das histórias Grande abraço. bacanas. Saudade da Sara, viu? Saudade do Vitor. Um beijão pra vocês aí. O Vitor, a Marina. A Marina tá em Portugal. Em Portugal. Foi pra Portugal, vai Uau, que gostoso. vai ficar lá uns dias lá. E o coraçãozinho fica batendo mais forte daqui, né? Imagina. Mas, voltando pra vocês aí, vocês se conheceram no showmício do João Paulo. Isso já Sim. tem quanto tempo? 18, 19 anos. Foi em 2004. 19 anos. 19 já. anos. Estrada, hein? 19 É, anos. vai fazer 19 anos agora em agosto. 18 de agosto. 18 de Dia agosto. 18 de agosto. Vai fazer 19 Esse anos. Quase 2 décadas. Exato. É uma união realmente de grande expressão, né? Sim, você tem que ter, né, muito diálogo, tem que ter Deus, né, acima de tudo, né, e o diálogo é fundamental na união, né, para Exatamente, os isso é o dois mais lados importante, tem né? que ceder também. E você tendo Deus acima de tudo e seguindo isso aí, não tem por que não dar certo. É um chavão popular a gente dizer que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas eu discordo com isso, entendeu? Eu também discordo. Eu sou do pensamento que ao lado de um grande homem, né, Ao lado. É isso existe mesmo. uma grande mulher, uma companheira, né, uma ajudadora. A Sim. Bíblia diz ajudadora, né? E agora vocês caminhando junto na mesma profissão, isso só tende a ampliar, né? Sim, E gerar cada vez mais frutos positivos. Inclusive, eu não posso deixar de falar aqui que, além do motivo de estar trazendo vocês aqui, também é para fazer um convite especial para vocês estarem conosco aqui, né, com uma programação aí semanal para falar sobre o mercado imobiliário de Campos do Jordão, né? Nossa, E a que gente honra. vai tentar entrar nesse assunto nesse momento. E eu sei que a gente poderia ficar aqui falando e Sim. assunto Não vai faltar. não vai faltar para a gente poder tem explanar. demais, tem Exato. demais. Mas principalmente, baseando no tema de hoje, mercado imobiliário de Campos do Jordão, profissão corretor de imóveis. Quais são os principais desafios que vocês passaram a ter quando decidiram entrar nessa profissão? Como é que foi a tomada de decisão? Quero ser corretor de imóveis. Foi por Tá. conta da pandemia? Foi por uma decisão assim de uma situação que vocês viram que realmente o mercado de Campos do Jordão é favorável? Como que os desafios que vocês estão enfrentando até mesmo hoje, na atualidade, pós-pandemia? Então, uma visão durante a pandemia e agora pós-pandemia. o David pode começar, né, porque é através dele que eu estou nesse ramo, né, acho que ele pode começar, depois eu dou sequência. Até porque eu sou mais velho na profissão, né? Porque tudo começou assim. Começou graças ao convite do Luciano Lima. O Luciano Lima, quem já me acompanha, né, há algum tempo, quem já conhece meu canal já de algum tempo, sabe que eu sou primo do Luciano Lima, né? O Luciano Lima da Altitude Imóveis, que hoje é um dos maiores cases, né, de imóveis aqui em Campos do Jordão. E ele que me deu a oportunidade, né? Nós somos primos, então a gente tem uma história desde pequeno junto, né? Ele morava do lado de casa. E depois de um tempo, eu não vi mais o Luciano, né? Assim, depois que a gente cresceu, né? Cada um tomou seu rumo. Não vi mais o Luciano e só encontrava meio que esporádico com ele. Aí passou uma certa vez, eu encontrei com o Luciano numa lanchonete aqui de Campos do Jordão. Perguntei, né, o que ele estava fazendo, né? Ô, primo, e aí, quanto tempo, né? O que você está fazendo, né? A gente começou a conversar ali. Ele falou para mim que estava no ramo imobiliário. Eu sou corretor de imóveis, né? E aí começou a contar, dar um pouco da história dele. Eu falei, nossa, que legal, primo. E naquela época, eu tava assim, só trabalhando com a música, né? Eu trabalhava como músico, tocando em alguns lugares, e como DJ também, que eu tinha uma empresa pequena, a qual fazia festas de casamento. Eu pegava casamento para fazer, tanto na cerimônia quanto as festas. Fazia festa de aniversário, festa de 15 anos. E assim, eu fazia toda a parte de produção, né, DJ, tudo, essas coisas. Só que eu já estava meio cansado, sabe? Já fazia alguns anos que eu estava trabalhando nisso, porque, puxa, chegava de madrugada em casa, trabalhava sozinho, né? Tinha que fazer toda a produção sozinho, carregar som, equipamento, tocar, enfim. Eu já estava meio cansadão disso aí. E conversando com ele, ele falou sobre a profissão de corretor de imóveis. Eu perguntei, mas legal, primo, e como que é?
como que faz para ser um corretor de imóveis, né? E na época ele estava praticamente sozinho lá no imobiliário, que estava uma transição, né? E eu falei, ó, faz o seguinte, passa lá na minha imobiliária amanhã, que daí eu converso com você melhor, te explico melhor como é que é, tudo certinho. Eu fui lá, aí ele me explicou tudo, fez o convite para mim, falou, se quiser, você tem um espaço aqui, você começa a estudar, né? Porque para ser corretor de imóveis você precisa ter um curso técnico, né? Que é o Cresce. Você precisa tirar o Cresce, né? Cresce é uma licença, é uma licença. Uma autorização para você Exatamente. poder atuar na profissão. Exatamente. O Cresce é uma licença. O corretor de imóveis ele precisa ter essa licença, né? Para ter, ele faz o estudo, ele se matricula numa escola que disponibiliza esse curso, né? E tem o período, né, de estudo, o mínimo é 6 meses, mas ele não pode se formar antes de 6 meses, ele tem esse período. O mínimo é 6 meses para ele poder concluir, fazer o curso. Exatamente. Por mais que ele faça todas as provas, tudo, ele não consegue concluir antes de 6 meses, é o prazo mínimo. Mínimo de 6 meses e depois faz todas as provas. Passou nas provas, ele consegue o certificado, ele tem toda a cerimônia de entrega, enfim, né? Ou seja, é uma profissão regulamentada, precisa ter o seu número, né, de Cresce. Todos nós que somos corretores, nós temos o nosso número, né, de Cresce para poder trabalhar tudo. E aí eu fiz o estágio, né? A gente faz estágio também, fiz o estágio lá na imobiliária, na Altitude Imóveis. E comecei a trabalhar com ele, e por lá eu fiquei por volta de uns 3 anos, mais ou menos, né? Aí depois eu resolvi sair, né? Eu estava com outros projetos, outros planos. E hoje eu estou na imobiliária Júlio Stefano, né? Que é uma imobiliária que tem sede em Taubaté, porém tem filial aqui em Campos do Jordão, temos filiais em Ubatuba, São José dos Campos e Pindamonhangaba. E já faz 1 ano e pouquinho que eu estou lá com eles. E nesse meio tempo, eu sempre já queria trazer a Fabiana, né, para trabalhar nessa profissão, porque a Fabiana, ela a maior parte da vida dela trabalhou como vendedora. E diga-se de passagem, ela, por onde ela passou como vendedora, ela sempre era o destaque, era a melhor vendedora ali da loja que ela trabalhava, enfim. E eu falava para ela isso várias vezes, olha, você é uma excelente vendedora, você vai ser uma excelente corretora. Você só precisa mudar o tipo de produto que você vende. Porque você já tem técnica de venda, você sabe conversar muito bem, você sabe vender. Então, e eu disse isso para ela e fui conversando. E até que chegou o tempo, né? Ela sentiu no coração, né, que realmente poderia alcançar voos muito mais longos, né, muito mais distantes como corretora de imóveis, até que o ano passado ela tomou essa decisão, né? Exatamente, o ano passado eu tomei essa decisão, depois não de foi 14 fácil, anos, né? Eu trabalhei na Meta Ferramentas, né, que todo mundo me conhece, né, como a Fabi da Meta, né? Inclusive, impressionante as pessoas que iam na Meta, né, Sim. e atendido por você e ficavam super satisfeitas, né? Exatamente. Criaram um vínculo bem grande com você lá na Meta, né? Um carinho muito grande lá por todo mundo, a dona Valda, né? Um carinho muito grande por todos lá. Mas aí resolvi, né? Devido a isso, o David, né? Eu vi o caminho que ele estava seguindo ali, que estava dando certo, né? Cheguei a acompanhar ele em alguns atendimentos, final de semana, que eu não estava trabalhando. Aí comecei a pegar gosto. Dá um certo medo que, né, que você tava estabilizada ali, né? Tava com estabilidade, 14 anos. Né? Aí é um desafio, né? Eu falei, não, mas eu vou, sabe? Eu tomei essa decisão com o apoio dele ali, o meu filho também me apoiando ali do lado. Não, mãe, você consegue, você quer, você vai, nós estamos aqui. Falei, vamos lá. Aí saí, né? Fiz o curso, tirei o Cresce e fazem 2 meses, né, que eu tô com ele aqui com o David na imobiliária Júlio Stefano também, com o Júlio. Tô bem feliz, é uma área nova para mim, no sentido de ser imóveis, né, mas não deixa de ser venda, né, mudou o produto, lógico que a gente tem que estar estudando, buscando, tem que ter muito conhecimento, né, você tem que estar sempre renovando, buscando, e é um desafio que eu tô disposta, assim, a seguir junto com o David, ele tá me ajudando bastante, né, é desafiador, mas é muito bom. Interessante que, falando do desafio da profissão, Sim. Principalmente aqui em Campos, que é uma cidade que tem muitas localidades peculiares, né? Sim. Então você tem construções que são construções até bem exuberantes, né? Temos. Construções que são bem imponentes, construções que têm uma arquitetura bem típica de montanha, Isso. mas também tem
construções contemporâneas e modernistas, né? Sim. Tem, E eu imagino que na profissão de corretor, primeiro desafio, começar a conhecer os bairros. Vamos andar para os bairros aí para poder ver. É isso mesmo? Isso para mim foi muito desafiador, porque eu falo pro David, eu não conhecia Campos do Jordão. Tá? Eu conhecia Centro de Capivari, Bernécia, o bairro onde eu morava. Hoje em dia a gente está indo em vários bairros, né? Bairros populares, bairros nobres, para conhecer várias casas maravilhosas que tem em Campos. Mas agora que eu tô começando a conhecer Campos do Jordão. E isso faz com que você admire mais a cidade? Muito mais. Nossa, tenho uma paixão enorme por Campos também. E convido a todos, né, que querem vir para Campos, pode vir, porque é uma cidade maravilhosa em todos os quesitos. Até porque ela não é jordanense, né? Não, eu sou paranaense. 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 Eu sou de Ivaiporã, Paraná. Vai por, né? Sim. E você veio pra cá com qual idade? Eu tinha 3 anos de idade, então eu já me considero jordanense, né? Uhum. Mas Não é da gema, mas é uma de coração e de coração, alma e coração. bacana. E falando na questão dos desafios ainda, principalmente conhecer Campos do Jordão, Sim. o David fez uma série de vídeos, né? Os Isso, melhores bairros para morar em Campos do Jordão, né? É isso aí. E desses bairros, quais foram os mais de sucesso, David, que você viu, assim, que o pessoal gostou dos vídeos, gostou das suas dicas? Com certeza os bairros que têm assim uma natureza mais exuberante, né? Uma natureza que chama mais atenção. Quando eu comecei a fazer essa série, né? O intuito era justamente isso, era a gente passar para as pessoas, os nossos ouvintes, né? Aquelas pessoas que tinham essa vontade de vir morar em Campos do Jordão, como é a cidade, né? Porque o pessoal, é aquilo que a gente já comentou anteriormente, o pessoal se conhecia ali, os principais bairros de Campos do Jordão, que é a Bernécia, Jaguaribe, Capivari, Malemar, um bairro ou outro que tem uma atração turística, né? Mas não conhecia, assim, exatamente outros bairros para morar mesmo, né? E isso foi muito bom, essa ideia que eu tive me trouxe frutos maravilhosos, não só clientes, mas também feedbacks, teve pessoas que compraram com outros corretores, com outras imobiliárias, mas que eu tive o prazer de encontrar na rua e de me parar, pessoas que eu não conhecia, me paravam assim, David Alan, eu falei, oi, tudo bem? Aí, nossa, eu te acompanho no YouTube, né, eu vi os seus vídeos, olha, muito obrigado aí pelo seu conteúdo, porque foi graças aos seus vídeos que eu tive essa vontade de vir morar em Campos do Jordão, que eu tomei essa decisão de morar em Campos do Jordão, e a pessoa falava que havia comprado com outro corretor, mas que para ela se sentia grata pelo fato de eu ter produzido esse conteúdo, e eu fico feliz, porque a ideia é justamente essa, não é só eu atrair cliente para poder comprar comigo, não era esse o intuito desde que eu criei o canal. Eu queria realmente mostrar para as pessoas o carinho, o amor que eu tenho por Campos do Jordão, poder mostrar para ela que aqui é uma cidade que dá para você viver muito bem, dá para você ter uma vida tranquila, uma vida de paz, de segurança, um clima maravilhoso, porque é lógico, a gente sempre vai encontrar pessoas que falam, mas Campos do Jordão tem isso, Campos do Jordão tem aquilo. Claro, não é uma cidade perfeita, né? Aqui não é 100% maravilhoso. Tem as suas partes boas e tem, logicamente, como toda cidade brasileira tem os seus pontos negativos. Mas se você coloca na balança o que Campos do Jordão oferece de bom e do outro lado colocar a parte negativa da cidade, poxa, a balança vai subir muito mais para a parte boa da cidade, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de passar para as pessoas é o clima, né? Esse clima que a gente tem aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com clientes que já moraram na Europa, já moraram nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, e que eles falaram para mim, eu falei, puxa, eu queria ter gravado isso, queria ter aproveitado aquele momento para gravar isso aí, para poder mostrar para as pessoas realmente, né? E eles me relataram, falaram, olha, essa ilusão que o pessoal tem de Europa, Estados Unidos, América do Norte, olha, tudo ilusão, tudo ilusão. Olha, Campos do Jordão tem um clima maravilhoso. Ou quando você está na Europa, por exemplo, ou é muito frio, ou é muito calor. Estados Unidos, mesma coisa. E não só, aqui no Brasil mesmo, tem várias cidades assim que até a gente teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, cidades do sul que tem um nome gigantesco, mas que não tem o mesmo clima de Campos, né? Aqui no verão, você tem um calor gostoso, não é um calor que faz você passar mal. E o nosso inverno é um inverno
agradável, embora seja frio, mas não é aquele frio assim que você não tem vontade de fazer nada, que você não consegue fazer nada porque aquele frio está te congelando. Ao contrário de outras cidades que a gente sabe, né, cidades famosas, que quando faz frio é um frio de que você não consegue nem sair de casa, né? Então a gente tem essa vantagem. E esse clima é um clima que é o ano inteiro, né? É um clima gostoso tanto no verão, quanto no outono, no inverno e na primavera. Você não vai ter aquele pico de calor muito grande e aquele pico de frio muito grande também. Você vai ter um clima ameno o tempo inteiro, assim, o ano inteiro. E fora o ar que a gente tem, né? Eu já fiz um vídeo sobre os líquens, né? Que são aqueles fungos Bem bacana que mesmo. nascem nas árvores, que isso aí, isso aqui, isso é uma forma de você educar as pessoas, elas entenderem que realmente a gente tem um ar de muita qualidade aqui. Que aqueles líquens, é, quando ele brota na árvore, e geralmente eles têm uma cor meio avermelhada, né? E quanto mais vermelho, mais puro o ar é naquela região. Né? E é tão gostoso, né? Lá a gente mora no Alto da Boa Vista. É tão gostoso quando a gente está ali no Alto da Boa Vista, a gente está caminhando para algum lugar, a gente olha assim uma árvore e vê aquele negócio bem vermelho, assim, aquele Chega fungo mais de assim. pertinho pra Aí você chega e você fala, nossa, cara, a gente tá respirando um ar puro, rapaz. Né? E é tão bom isso. E muitas das pessoas não têm essa oportunidade, né? Quem mora em capital, quem mora até em cidade de interior, mas são cidades poluídas, cidades quentes, barulhentas, cidades que têm muita agitação, cidades que têm problemas com insegurança. Poxa, quando eles vêm para Campos do Jordão e passam alguns dias aqui, ou descansando, ou a pessoa começa a morar aqui, seja até de aluguel, a pessoa fala, não quero mais sair daqui. Sabe? Então, realmente, assim, se a gente for colocar no papel tudo que a cidade oferece de bom, e se for analisar a, as partes não tão boas aqui na cidade, poxa, vale muito mais a pena, né? Realmente é algo que atrai bastante gente, né? Isso. Campos do Jordão. O nome Campos do Jordão é uma coisa impressionante, né? O poder que tem esse nome, né? Exatamente. Pesa, né? Pesa muito, você deve muito bem perceber em função da quando você vai mostrar algum imóvel para alguma pessoa, Sim. quando fala Campos do Jordão, quando mostra alguma região de Campos do Jordão, a pessoa deve ficar com os olhinhos tudo brilhando, é né? legal, Sim. é muito legal. E das regiões aqui, que são hoje as regiões mais procuradas por quem quer comprar um imóvel na cidade, quais são elas, as principais regiões? Olha, no meu ponto de vista, assim, quando a gente atende o pessoal, eles sempre falam, o que mais as pessoas procuram hoje é estar próximo da natureza, né? Pelo menos a experiência que a gente tem, né? As pessoas querem estar mais próximas da natureza. Então eles sempre falam, eu quero um bairro, procura um bairro que tenha mata, uma região mais alta, que tenha uma vista legal. E Campos, o bacana de Campos é isso, né? A gente tem muitos bairros que oferecem esse tipo, né, de sensação. Você não precisa ir apenas, sei lá, no Alto do Capivari ou no Alto da Inglesa para você ter isso. Você vai encontrar esse tipo de situação no Vale Encantado, Vila Natal, Atalaia, parte de Descansópolis, Vale dos Sonhos, Vale Feliz, Jardim Europa. Sabe, eu fiz questão, né, até de fazer os vídeos dos bairros justamente para mostrar isso aí, mostrar que Campos não é só Jaguaribe, não é só Capivari, não é só Abernésia. Tem muitos bairros que são desconhecidos e que oferecem uma qualidade de vida muito grande, sabe? E não precisa estar distante do centrinho, como as pessoas falam, né? São bairros que não estão distantes, mas que você vai ter uma natureza muito bonita, você vai estar numa parte alta, você vai ter árvores para tudo quanto é lado, vai ter araucárias ali enfeitando o seu quintal, então é muito legal isso. E, David, essa história de Campos do Jordão ser, qual que é a diferença de APP, APA? Como APA, que é? né? APA. Campos é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental. E isso pra gente que é corretor de imóveis, é muito importante, né? A gente precisa estudar bastante esse assunto, porque, assim, diferentemente de outras cidades, você comprar um terreno em Campos do Jordão e para você construir, tem que ter muito cuidado e tem que ser muito bem assessorado, né? O corretor de imóveis, ele tem que estar preparado para essa situação, porque ele tem a responsabilidade de mostrar um imóvel para o cliente, e só que o cliente compra aquele imóvel, se ele não for bem assessorado, ele pode comprar algo que não vai conseguir utilizar depois. Porque a lei ambiental aqui em Campos, ela é muito rígida, muito severa, tá? E já começa pela questão
da vegetação. A gente tem a questão das leis referentes a corte de árvores, por exemplo. Isso eu acho super importante porque preserva a beleza da nossa cidade, né? Imagine se aqui não fosse uma APA, imagine se aqui fosse liberado você cortar árvores, limpar o terreno para você construir sua casa. Poxa, a gente não ia ter o clima que a gente tem hoje, a gente não ia ter a beleza, a fauna, né, também, porque não é só a parte da vegetação, tem a fauna também, né, porque você vê espécie de pássaros, né, pássaros lindos, pássaros às vezes que nunca viu na vida, você vê ali no quintal da tua casa, né, a gente que mora no Alto da Boa Vista, que ali é uma região com muita árvore, muita vegetação, e a gente tem vizinhos, nossos vizinhos são tucanos, são pica-paus, macaquinho, esquilo. Então você tem a riqueza da fauna também, né? Isso é muito legal. E as pessoas ficam encantadas com isso. Então, a parte ambiental em Campos do Jordão é muito severa, graças a Deus que é assim, né? É bem rígido. Então, a pessoa tem que tomar cuidado na hora de comprar um terreno, por exemplo, porque dependendo da vegetação desse terreno, talvez ela nem consiga construir. Né, se for um terreno que está ali naquela região há muitos e muitos anos e não teve um cuidado e tipo ninguém fez, né, a limpeza daquele terreno, né? A limpeza que a gente diz assim, não corte de árvore, né? A limpeza ali da vegetação rasteira mesmo. Se a pessoa não fez aquilo, foi coisa que foi rolando por anos, ela chega num ponto que você não consegue nem liberação, nem com engenheiro ambiental para poder liberar para fazer uma construção, né? Então isso é muito importante. É necessário que as pessoas que têm vontade de comprar um terreno em Campos, por exemplo, é necessário que elas procurem um profissional, não só um corretor de imóveis qualificado, mas também tenha assessoria de um engenheiro ambiental. Enfim, isso no caso quando o terreno realmente tem muita vegetação, né? Dependendo do tipo de vegetação, dependendo do tipo de árvore, é mais tranquilo, você consegue uma liberação para corte, você consegue uma liberação para você construir sem ter dor de cabeça. Mas cada caso é um caso, né? Outra coisa que faz muita diferença também numa construção em Campos é a questão das águas, né? Para a preservação das nossas nascentes, esse é muito rígido também. Se você tem um lote e nesse lote existe uma mina de água, e se essa mina já tiver cadastrada, por exemplo, né? Você tem que respeitar um raio de 50 metros para poder construir. Sabe? E dependendo do tamanho do terreno, esse raio praticamente atinge todo o terreno. Se for um terreno aí de 1000 metros, por exemplo, dependendo da planta dele, você não consegue aproveitar nada, sabe? Então, isso é muito importante. É importante a pessoa entender disso, ser assessorada para esse assunto. Riachos, córregos, né, rios também fazem diferença na parte da construção. Se você tiver um riacho próximo ou pode ser um rio, pode ser um córrego, não importa o tamanho, né? Se estiver próximo do terreno também, se estiver margeando ali também, você tem que respeitar ali a metragem de 30 metros, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque a pessoa, às vezes, adquire um terreno e tem essa situação, ela pode, talvez, nem conseguir construir esse terreno, sabe? Mas é ruim, de repente, para a pessoa que faz esse tipo de negócio, mas, por outro lado, a gente tem essa parte da nossa natureza preservada, né? A gente tem a parte das águas preservadas, a gente tem a parte da fauna, da flora preservada. Então, é necessário que Campos continue com essa rigidez na questão da preservação, né? E por ser APA, é importante que isso continue, porque daqui a 20, 30 anos a gente possa ter a nossa cidade do jeito que está aqui hoje, né? Bonita, florida, com natureza, com uma fauna e uma flora preservada, né? Isso é muito importante. E uma das coisas que faz as pessoas procurarem Campos do Jordão é justamente por conta dessas condições que ela oferece, né? Exatamente, isso é. E também temos mais um comentário aqui do Douglas Germano, meu primo Douglas Germano. Parabéns, sucesso. Obrigado, Douglas. Forte abraço aí. Alex do Frio, boa noite. Saudações da pousada Charme Vila Natal, Exclusive Boutique. Alex, uma boa noite aí. Abraço, Alex. Ele é do Frio, ele é da cidade de Campos do Jordão mesmo. Ele tá no lugar certo. David, e assim, a gente fica muito grato, né? Principalmente porque todas essas questões
que são, que são relacionados ao mercado imobiliário, que são relacionados aos desafios de se ter um imóvel em Campos do Jordão, Sim, a parte da assessoria, parte de informações técnicas, parte de informações mais sim. diversas. Você com a Fabiana vão estar aqui conosco para nos Isso. trazer essas informações mais profundamente, né? Isso, com Porque certeza. tem muitos detalhes, né, cara? Tem muito detalhe que é importante eles acompanharem, quem principalmente está interessado em conhecer mais a cidade. Não só o morador que vai vir para a cidade e querer adquirir um imóvel aqui, mas quem também já tem um imóvel aqui, que quer mais informações, às vezes tem uma área lá que está com problema. Exatamente. O corretor pode assessorar nesse sentido também, não pode? Ele não só pode como deve, né? Ele não só pode como deve, porque assim, eu costumo dizer que o corretor de imóveis, ele não é só um mostrador de imóveis, né? A gente sabe que na nossa profissão, infelizmente, tem muitos mostradores de imóveis, que tem lá o seu CRESSE, tem o seu número certinho, mas que só sabe fazer isso, só sabe mostrar um imóvel. Mas mostrar um imóvel, até uma criança de 10 anos mostra para a pessoa. Agora, a nossa profissão, ela exige muito mais que isso, né? Ela exige conhecimento, não só da parte técnica de um imóvel, mas conhecimento também da lei municipal, isso que a gente conversou agora em relação também à parte ambiental. A gente tem que entender da lei de construção, saber o que pode ser construído no terreno, o que não pode, né? A gente recebe pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. A gente recebe clientes que chega e fala: David, eu quero um terreno para construir chalés. A minha intenção é construir 10 chalés, porque eu quero fazer locação para Airbnb, porque tá em moda isso, né? Tá bem no auge aqui, aqui em Campos. E só que nessa hora a gente já chega e já faz essa assessoria, que é o que todo corretor de imóveis tem que fazer, que é orientar a pessoa que fala: olha, 10 chalés não é possível fazer, porque a nossa lei municipal, ela tem um limite, né, de construção, ela tem uma quantidade que você tem que fazer, vai depender do tamanho do terreno, vai depender da região, enfim, são vários fatores que vai nos mostrar o que pode e o que não pode ser construído, a quantidade, e tem, lógico, a limitação também, a taxa de ocupação do solo, cada bairro tem a sua diretriz, né, o seu zoneamento, que também interfere bastante, né, a área que pode ser construída, né, a ocupação do solo, a quantidade, enfim. Por isso que o corretor de imóveis tem que ser bem preparado, tem que conhecer sobre, não só sobre a parte técnica, mas tem que conhecer também sobre as leis municipais, as diretrizes da cidade, a parte ambiental. Tudo isso é importante na nossa profissão. E com esse espaço que você abriu para a gente agora, da gente estar vindo aqui toda semana também fazer esse bate-papo, a gente vai poder estar mostrando para vocês um pouquinho, né? Um pouquinho da nossa parte imobiliária. Tirando dúvidas, né? Sim. Isso a gente vai conseguir fazer. Além de estar trazendo profissionais da área também, né? Exatamente. Arquitetos, engenheiros, enfim, pessoas que Exatamente. possam auxiliar aí Exatamente. a galera aí que quer construir, e quer reformar, quer ampliar, quer adquirir seu imóvel em Campos do Jordão. Exatamente. Com isso a gente vai conseguir fazer abordar muitos assuntos e tirar dúvidas, né, que as pessoas possam ter, e, enfim. Acho que vai ser bem legal, né? Vai ser bom para todos nós aqui. Todos nós vamos aprender juntos e para o nosso público também vai poder aprender bastante. Muito bem. Eu, mais uma vez, fico lisonjeado. Queria ficar mais tempo conversando com vocês aqui, que É uma história, pena, né? Que a hora não, passa falta- muito rápido, mas tem assunto pra gente conversar por horas, né? E vale ressaltar que daqui a pouquinho vai estar entrando na transmissão aqui o nosso grande amigo João Luiz. João Luiz vai- o homem da voz, né? Daquela voz Vozeirão. forte, do vozeirão, né? João Luiz. Poxa, a voz do cara É de dar inveja. sensacional, né? E, Fabiana, o que você pode deixar nessa noite aqui de reflexão, né? Desde a Fabiana esposa, Fabiana mãe, e Fabiana agora empreendedora, corretora e parceira do seu marido e também do seu companheiro aí de jornada. Olha, Ana, eu posso dizer aqui para todo mundo, né, que está nos vendo aqui, nos assistindo, que para não desistir dos seus sonhos, tá? Que são desafios na vida que a gente encontra, né? São barreiras, mas que a gente não pode desistir. E se você tem um sonho, vai adiante, que você consegue, você chega lá. Muito bem. David, suas considerações finais aí.
O que você pode deixar de mensagem aí para mim? Antes, é uma honra poder estar aqui com vocês, né? A gente acaba não tendo muito oportunidade de estar junto devido à correria do dia a dia, né? É verdade, né? E também vai ser uma alegria poder estar aqui um pouquinho toda semana com vocês e compartilhando um pouco da vida de vocês e olhando, né? Vocês um pouco mais de perto aí. Amém. Nossa, eu, na verdade, fico grato, agradeço demais também. Também é uma satisfação enorme estar aqui. Bom, eu te admiro demais porque, assim, quem conhece a história do Alan, sabe, desde o começo, todo o começo dele, nessa parte de empreender na internet, né, há muitos e muitos anos, e o Alan não desistiu e hoje está aí colhendo os frutos. Então, você também, para mim, é uma inspiração. Eu admiro muito o seu trabalho. Poder estar aqui hoje é uma honra também, porque a gente podendo, né, nós que somos irmãos, e poder ainda fazer o programa juntos e poder falar de Campos do Jordão, né? Você também é um apaixonado por Campos, que a gente vê no trabalho que você faz, naquilo que você produz. Então, assim, a gente poder passar isso para os nossos ouvintes é maravilhoso. E agora, ainda mais agora, a gente tendo esse bate-papo semanal, né? Uma vez por semana a gente vai estar aqui conversando e falando um pouquinho mais da nossa linda cidade. Eu só tenho que agradecer também. Para mim está sendo maravilhoso. Maravilha. Fico grato. E eu vou me despedindo de vocês, ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente noite, uma excelente quarta-feira. E aqueles que puderem, fiquem ligadinhos que daqui a pouquinho a gente volta com mais um programa Esporte e Vida, do nosso amigo João Luiz, que vai trazer um convidado super especial aqui, que é o Celção do Santa Cruz. Tá bom, pessoal? Trabalhei com o Celção, né? Lá na Ceia, né? Trabalhei com o Celção na Ceia. Muito poder bacana. revê-lo. Que bom. Chique. Pessoal, uma boa noite. Valeu, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço.